Como tirar as tristezas do coração e curar as feridas da alma. Isso são dois temas que duas pessoas diferentes me pediram para falar sobre, né? Quando eu peço no Instagram. O que é que vocês querem que eu fale no YouTube? E aí duas pessoas falaram esses dois temas. E no momento que eu li, primeiro eu senti uma responsabilidade, né? Eu senti um peso de responsabilidade, porque não é um assunto fácil. E para uma pessoa pedir isso é porque ela realmente está ansiando por isso, né? E fiquei honrada, né? Porque se uma pessoa pede para eu falar sobre isso é porque ela acha que eu sei falar sobre isso, ela acha que eu tenho uma resposta para isso. Então, vou aproveitar que eu estou aqui no trânsito de Nova York. Acho que vai dar até para vocês verem aqui um pouquinho da cidade. Estou aqui em Manhattan. E vou fazer assim, fazer esse vídeo bem sem roteiro. Orei antes. Deus, o que que você quer falar? Me usa, tô aqui. E vamos lá. A primeiríssima coisa que veio na minha mente, né, sobre isso, sobre como curar as feridas no coração, tirar as tristezas da alma, foi perdão. Porque eu me coloquei nesse lugar, eu pensei, né, tentei lembrar, quando eu tava triste. Nossa, olha esse carro que legal. Peraí. Olha, parece o carro do Batman. Voltando. A primeira coisa que veio na minha mente sobre esse assunto foi perdão. Logo de cara. Como a gente consegue curar as feridas na alma? Perdoando. E o perdão, ele não é só o perdão que a gente dá para outras pessoas, ele é um perdão que a gente se dá também. Porque em muitas situações a gente precisa se perdoar. Em algumas situações a gente precisa perdoar a situação que a gente foi envolvido, porque às vezes a gente cai de paraquedas no meio de uma confusão, sem a gente querer e acaba se machucando com isso. Então eu acho que a gente precisa se perdoar, perdoar os outros, perdoar as situações. E saber que a vida a gente vai passar por isso mesmo, por exemplo, a morte, a perda de um ente querido, a perda de um grande amigo. São coisas da vida, são coisas completamente inevitáveis. Então, eu acho que eu sinto que é como se a gente tivesse que perdoar as situações que a gente é colocado na vida, as situações que a gente é envolvido mesmo sem querer. E perdão, ele é um assunto bem complexo, né? Para algumas pessoas é fácil, né? Tem pessoas que têm realmente facilidade em perdoar, mas eu acho que a grande maioria não tem essa facilidade. E enquanto eu ia pensando no que eu ia falar aqui nesse vídeo, eu lembrei de uma coisa que eu aprendi com uma amiga minha muitos anos atrás e nunca mais saiu da minha mente quando vem na minha cabeça o assunto perdão, que é orar pela pessoa que você precisa perdoar. Claro que primeiro você vai pedir para Deus, né? Deus, eu quero perdoar essa pessoa, eu estou determinada a perdoar essa pessoa, porque o perdão, ele é muito mais do que um sentimento, né? Ele é ação. Então, quando você, não, eu vou perdoar, eu quero perdoar, então isso você já dá vários passos. Mas depois eu acho que orar pela pessoa. E eu lembro muito bem que quando essa minha amiga me falou isso, e eu fiquei assim, chocada, porque eu vinha acompanhando toda a situação que ela estava passando em relação a outra pessoa. Foi uma pessoa que fez muito mal para ela, muito, muito, muito mal mesmo. E eu me lembro dela me contando isso, a lágrima descia, mas ela estava lá orando pela pessoa. E a gente pede para Deus assim, que abençoe a vida dessa pessoa, que ela prospere, que ela seja muito feliz, que ela realize todos os desejos. Se for casada, que tenha um casamento maravilhoso. Se tiver filhos, que os filhos estejam sempre com saúde. Sabe assim, você desejar isso para uma pessoa que fez mal para você, não é fácil, mas é libertador. Acredita em mim, acredita nisso que eu tô falando. Quando você consegue, assim, abrir a boca, né? Falar mesmo, Deus, olha, eu quero que essa pessoa seja a pessoa mais feliz do mundo. É libertador. E aí eu acho que antes disso, antes de você abençoar essa pessoa, orar por ela, eu acho
Eu gosto assim de tirar de dentro de mim, externar. Olha, Nova York tem muito buraco, viu? Eu não imaginava isso, mas aqui tem muito buraco. Eu não sei nem como é que vai ficar aqui o vídeo, que vai bagunçar bastante, que é buraco, viu? Então eu gosto de externar, gosto de escrever tudo que eu tô sentindo em relação àquela pessoa. E você, assim, vai escrever, saiba que ninguém vai ler. Então você escreve assim tudo que você acha. Olha, eu odeio você, tudo que você pensa sobre ela e tudo que você gostaria de falar para ela. Então, se o que você sente é ódio, olha, eu odeio você. Eu desejei que você. Não vou nem falar aqui. Sabe assim, você fala o que vier na sua cabeça que você gostaria de dizer para essa pessoa. Pode falar. Fala, 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 fala. Fala não, escreve, né? Escreve, escreve, escreve. Depois você queima essa carta, como se fosse uma carta. E aí você queima e você diz assim: Deus, tá aqui, ó. Tudo que eu queria falar para essa pessoa, eu tirei de dentro de mim, coloquei nesse papel, estou queimando esse papel, estou entregando essa situação para você. Entrego essa pessoa para você, entrego tudo que ela me fez de mal e tá aqui. E aí pode ter certeza que Deus vai fazer o melhor possível com isso e ele vai realmente trabalhar dentro de você para que você consiga perdoar essa pessoa. E aí, outra coisa que eu falei também, que é se perdoar. Eu passei por esse processo há alguns anos, porque eu ficava remoendo coisas que eu tinha feito, que eu não queria ter feito. Sendo que na época que eu fiz, e foi isso que me ajudou a me perdoar. Na época que eu fiz coisas, ou falei coisas, ou deixei de falar, ou deixei de fazer, enfim, eu não tinha consciência daquilo que eu estava fazendo. Então, eu meio que voltei. Peraí, não é aqui ainda. Eu meio que voltei na situação e eu entendi que naquele momento, naquela época, não tinha como eu fazer diferente. A consciência que eu tinha naquele momento era aquilo mesmo. Então, eu fui me perdoando, e tentando ressignificar essas coisas que aconteceram de forma a não querer fazer não querer fazer a mesma coisa, né? Querer fazer diferente. Então, eu peguei essa raiva que eu sentia de mim quando eu me lembrava das coisas que eu havia feito ou deixado de fazer e falei: "Não, eu não vou ficar com raiva disso, eu vou ressignificar isso. Então, eu vou agora aproveitar a oportunidade que eu tiver para fazer diferente e para que o meu exemplo sirva para que outras pessoas não façam o que eu fiz." Então, acho que tá meio torto. Então, essa coisa de ressignificar mesmo, sabe? De você dar um significado novo, de você usar isso para ajudar pessoas, usar isso para se fortalecer. E outra coisa são as situações da vida. Eu acho que eu posso dizer até com um pouquinho de propriedade sobre situações da vida, porque eu já passei por algumas coisas bem difíceis. E isso não. Eu ter essa consciência de que a vida é assim, que coisas ruins acontecem mesmo com pessoas boas, eu tenho muito forte isso em mim, mas isso não me impede de sofrer. Então, algumas situações acontecem comigo, eu sou colocada em algumas situações e eu sofro com isso, eu choro, eu fico com raiva, eu questiono, sabe? Mas logo depois eu volto a ter essa consciência, me lembro disso e tento colocar na minha cabeça que a vida é assim, não tem como, não existe vida perfeita, não existe vida que nada de ruim aconteça. A palavra de Deus, a Bíblia, é muito clara em relação a isso, que não, ela não diz assim, ai, se você tiver fé e orar, nada de ruim vai acontecer com você. Muito pelo contrário, a Bíblia ela diz com toda certeza do mundo que coisas ruins, coisas difíceis vão acontecer na vida dos cristãos, entendeu? Então, eu acho que quando a gente sabe disso, se prepara para isso, quando uma coisa assim acontece, a gente precisa se lembrar, poxa, acontece com as melhores pessoas, né? Isso era uma coisa que eu me questionava às vezes, que eu ficava assim, caramba, fulano é uma pessoa tão boa, não faz mal pra ninguém, ajuda todo mundo. Por que que ela tá passando, ou ele, né? Por que que ele tá passando por uma situação assim? Ele não merece passar por isso. Mas não tem isso, gente. Não é só gente ruim que passa por coisa difícil, não.
As pessoas boas passam por situações muito difíceis. Então, quando a gente compreende isso, a gente não fica, ai, dando uma de coitadinho, né? Ai, dando uma de vítima. Ai, essas coisas ruins só acontecem comigo, tudo acontece comigo. Não, acontece com todo mundo. Se você parar para conversar com qualquer pessoa, você vai ver que na vida dela acontecem várias coisas difíceis. Não importa quem seja, o pastor da igreja, a pastora da igreja, não importa quem seja, as coisas difíceis vão acontecer. Então, é assim, saber que a vida é assim, saber ressignificar, saber que é um dia após o outro, saber dar tempo ao tempo, saber também se permitir ali sofrer, né, em relação ao luto. Às vezes se permitir viver o luto, passar pelas fases, mas também saber que isso é uma fase que não é para permanecer, né? Uma fase que a gente passa porque precisa passar, mas saber que dali a gente precisa sair. Eu falando assim, parece uma coisa muito simples, né? E eu sei que quem tá sofrendo, quem tá ali no meio do furacão, não consegue enxergar isso, não consegue acreditar que vai sair dessa situação. Eu já passei por situações assim, que eu lembro que o meu consciente sabia que a situação ia passar, né? Eu dizia assim, isso vai passar. Mas lá no fundo, eu não acreditava que ia passar. Porque às vezes é uma situação tão difícil, é uma coisa tão ruim que a gente tá sentindo dia após dia, semana após semana, que a gente não acredita que a gente vai passar, né? Que aquilo vai passar. Mas são os processos, o importante é buscar coisas que você sabe que vai te ajudar a sair disso. Então, esses dias até uma pessoa deixou uma mensagem para mim no meu Instagram, eu falei sobre exercício e ela falou que não sente mais vontade de fazer nada, não sente mais vontade de se cuidar, não sente mais vontade de fazer exercício físico que ela tanto gostava. E aí, logo depois, ela falou assim: eu tô no processo de depressão. E o que, é que eu falei para há 5 anos, processo de depressão há 5 anos, e o que eu falei para ela assim é que sinto muito por isso e que eu acho que o primeiro passo é realmente tratar a raiz do problema, que é o que ela já faz, que é tratar a depressão. E eu acho que com isso, organizado, tratado, né, curado, a depressão curada, ela vai conseguir fluir em outras áreas da vida. Então, quando eu falei isso tudo, quero dizer também que a gente precisa procurar onde está a raiz do problema, né? Eu falei aqui sobre se perdoar, perdoar outras pessoas, perdoar as situações, mas às vezes é outra coisa que aconteceu, às vezes é outra coisa que você passa. Trauma, mas trauma, se você passou por um trauma em relação a alguma coisa, você também vai precisar perdoar, né? Quem fez você passar por esse trauma, enfim. Mas é fazer uma análise bem funda, assim, do porquê está se sentindo assim, né? Quem foi que fez algo para que você se sentisse assim? A terapia faz isso, né? Muitas coisas eu descobri na terapia, porque terapia é autoconhecimento puro. Você vai entendendo por que você age de certa forma, por que você sente certas coisas e vai ressignificando. Então, acho que o que eu tinha para dizer é isso. Me solidarizo muito com quem passa por isso. Eu acho que quem vai assistir esse vídeo, quem está assistindo aqui até o final, é porque se interessou pelo tema e é porque passa por isso, infelizmente, vive isso. Então, me solidarizo muito. Muita força para vocês que passam por isso. Eu já passei, não estou imune. Sei que a qualquer momento eu posso passar de novo, porque a vida é assim. Ninguém é forte o tempo todo. Mas o importante é buscar, sabe? Eu comecei falando, eu estava falando sobre isso, né? Que é buscar soluções. Então, é um aconselhamento pastoral, é tratamento com psicólogo, de repente com psiquiatra, é buscar assim vídeos no YouTube, é buscar se movimentar, né? Porque o movimento, cheguei. O movimento, ele às vezes muda, às vezes não, o movimento muda o sentimento, né? Então, às vezes você está se sentindo
super triste, eu tô falando o que eu faço e que funciona comigo, tá? Então, às vezes, eu tô triste, não tô com vontade de fazer nada, mas eu vou me movimentar, porque eu sei que o movimento do meu corpo vai fazer com que eu libere hormônios que me façam me sentir bem, hormônios que dão prazer, né? Então, ou às vezes eu vou comer uma coisa que eu gosto, ou vou assistir alguma coisa que eu gosto, porque o nosso corpo ele funciona dessa forma, né? O nosso tá torto. O nosso corpo e o nosso cérebro, eles estão em contato o tempo todo. Então, se o meu corpo está se movimentando, meu cérebro vai entendendo, que eu tô bem, né, que eu tô melhorando e vai realmente acreditando e sentindo isso, como se eu tivesse melhor. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, espero de coração que eu tenha ajudado de alguma forma, porque enquanto eu falei isso, eu tava pensando aqui, ai, que besteira que eu falei, né? Tipo, isso é tão simples, mas ao mesmo tempo que eu falo isso, eu sei que às vezes uma coisa simples, que às vezes é simples para mim, que é óbvia para mim, para tantas outras pessoas não é. Ou então às vezes é uma coisa que você já sabe, mas você não estava se lembrando disso. Isso acontece muito comigo. Às vezes eu tô, sei lá, com algum problema, alguma coisa, e aí eu escuto alguém falando alguma coisa, uma solução, e eu, caramba, eu sabia disso, como é que eu não estava me lembrando, né? Eu já sabia, mas não estava me lembrando. E aí, enfim, espero que seja isso na vida de vocês. Espero que eu seja aquela lembrança assim, olha, é mesmo, eu preciso perdoar quem fez isso, preciso me perdoar, preciso perdoar as situações da vida e preciso buscar coisas que vão me fazer ficar bem, seja o que for, tratamento, conversar com uma amiga, seja o que for. Obrigada a quem ficou até aqui comigo e até o próximo.